Uma das primeiras ações do governo Bolsonaro foi extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Mas, nos estados, a política continua. No Maranhão, por exemplo, esta semana aconteceu a 6ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar. Sociedade civil e governo juntos na implementação da política de segurança alimentar e nutricional no estado do Maranhão. E foi nesse espírito que aconteceu a 6ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, ali no Centro de Formação da FETAEMA. O Maranhão está de parabéns hoje na realização da 6ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e de parabéns porque foi o primeiro estado que convocou essa conferência, que seria em agosto e ficou para novembro. Está sendo realizado com muito sucesso. Isso prova que o Maranhão ele não se cala. Os desmandos que estão acontecendo para violação de direito, para autorização de uso de agrotóxico, para corte de recursos, o Maranhão não se calou e o CONSEA, ombreado com o governo do estado, tem conseguido assim grandes vitórias, grandes avanços, apesar de que sabemos que precisa melhorar, mas só hoje nós reunirmos mais de 600 pessoas, mais de 120 municípios e 5 estados do Brasil aqui para discutir o Brasil, o mapa da fome, discutir estratégia de superação da insegurança alimentar, para nós é um marco na história do Maranhão, diante da conjuntura atual dessa política que nós vivemos. O governo do estado, através da sua representação, destacou os avanços da política e enfatizou a importância de fortalecer a mesma. É uma política de direito e que precisa crescer a cada dia. Então, os esforços estão sendo envidados no sentido de que não haja quebra, que não haja paralisação. Prova disso, nós temos um governo que tem apresentado, diante das nossas propostas, alguns encaminhamentos na busca de solução. O tema é bem oportuno, e nós sabemos que o Brasil, no mapa da fome, tem muito ainda a ser avaliado para criar estratégias de superação. E o Conselho do Estado do Maranhão, ele é um conselho atuante que tem trabalhado firmemente, juntamente com as sedes, através da Secretaria de Junta, da Câmara Intersetorial, para que nós possamos efetivamente, nessas ações, buscar as superações. E para isso nós temos aí, já começando a pensar no nosso 2º plano estadual de segurança alimentar. E essa proposta da conferência, ela vem justamente para nós consolidarmos o que já foi realizado através das conferências municipais e colocarmos em prática no nosso 2º plano estadual. A sociedade civil, através das entidades que compõem o fórum, se esforçam para garantir a continuidade da política. Bom, a grande importância é que, enquanto o governo federal decide acabar com o CONSEA, decide não realizar conferência, o Maranhão, na sua resistência permanente, decide realizar conferência, realiza 128 conferências municipais e está aqui com uma boa parte do Estado, sociedade civil e governo, resistindo e dizendo que nós vamos para cima, porque esta política já se provou que desenvolveu o Estado e o Brasil, e nós vamos continuar lutando pela efetivação e continuação, mesmo no período de retrocesso a nível nacional. Um dos primeiros atos de Bolsonaro foi extinguir o CONSEA Nacional. Elizabeth Recine, presidenta do Conselho, quando da sua extinção, presente na Conferência Maranhense, falou do papel do Conselho e da sua importância para os brasileiros. Os números mostram o quanto está evoluindo o número de pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza. Isso é um sinal claro de que está tudo sendo desmantelado, tanto em termos econômicos, mas também em termos sociais. Há experiências no mundo que mostram que numa situação de crise econômica, em vez de você cortar políticas sociais,
você deveria, na verdade, aumentar, porque são elas que dão sustentação para que a sociedade como um todo possa gerar uma nova situação para o país. E a gente está exatamente no movimento oposto. Nós estamos cortando políticas públicas, nós estamos cortando políticas essenciais para que as famílias não se desestruturem, para que as pessoas não se desestruturem. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele fazia parte desse conjunto de políticas públicas. Ele era responsável por trazer a sociedade civil brasileira para dentro do processo de definição das políticas relacionadas à alimentação e nutrição, desde a agricultura familiar até políticas de saúde, desenvolvimento social, educação, etc. Era o espaço do Conselho Nacional que levava essa diversidade de necessidades, de prioridades, de experiências, de conhecimento para dentro do governo federal, para que ele pudesse definir de uma maneira mais qualificada as políticas que eram necessárias. A Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão contou com a importante participação de representantes de conselhos de outros estados. É um momento extremamente importante de estarmos todos unidos nesse momento de reflexão. Os estados estão todos se mobilizando para debater a questão da segurança alimentar e nutricional, da política, especialmente nesse momento em que o Brasil volta para o mapa da fome, que as conferências anunciam isso, né, para a sociedade, e os dados oficiais também colaboram com essa afirmação, com esse anúncio. Esse momento de desmonte das políticas públicas e de falta de apoio, né, das políticas que estruturaram a saída do Brasil do mapa da fome, é um momento crucial em nós, enquanto sociedade, de pararmos e refletirmos sobre esse momento histórico que a gente está vivendo. Esse encontro, essa visita, essa união, não é, além do Maranhão, em outros estados que fizeram conferência, aqueles que podem, presidentes que podem, estão juntos. Só lembrando que uma coisa que nunca aconteceu, é a primeira vez, é o primeiro ano que a gente faz essa visita nas conferências estaduais. Isso dá um norte para o governo, para a sociedade, da importância da segurança alimentar no Brasil, né, essa união, e que os estados, mesmo com o desmonte do Conselho Nacional, os conselhos estaduais, os 27 estados que têm seus conselhos, continuam fortes, fazendo suas conferências. Nós viemos aqui para trazer um debate sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, a fome no Brasil e a possibilidade, como já chegou, as manchetes de hoje já apontam que o Brasil chega ao mapa da fome que tinha saído em 2013. Isso é muito grave para a gente, mas é uma alegria estar nessa resistência com vocês aqui, porque esse estado passa a ser uma referência dessa união nacional em defesa das outras pessoas. Para a cidade de Viana, essa história começou ainda na década de 90. Nós, de novo, estamos recomeçando e nos reanimando para a luta. Viana, né, nessa questão emblemática, porque sempre esteve presente, está presente aqui hoje, e nós temos a responsabilidade, a partir desses 128 municípios, todos, e nós, Viana, temos a responsabilidade de incrementar cada vez mais essa política, de animar cada vez mais essa política, de propor hoje, nesse momento difícil que se discute o Brasil e o mapa da fome, e estratégia de superação, né? E nós temos que realmente dar nossa contribuição. A participação da Ação da Cidadania foi fundamental para a construção da política de segurança alimentar e nutricional em nosso país e no Maranhão também. O objetivo da Ação da Cidadania, ao longo desses anos, né, é que todos nós, brasileiros, não só o Brasil, mas o mundo, estejam conscientes e sejam conscientes também do que é a segurança alimentar e nutricional. Nós sabemos que os últimos dados, hoje foi divulgado ontem, né? Pela primeira vez este ano, eles colocaram que realmente o Brasil voltou ao mapa da fome e que realmente de 2014 até o 2018, que é o segundo levantamento, isso para a gente é muito triste. E eu gostaria de fazer um apelo a toda a nação brasileira que não deixa morrer essa ideia do Betinho, que é combater a fome e a miséria pela vida. Povos indígenas, articulação das mulheres indígenas, LGBTs de rua e povos de terreiros
também fortaleceram a conferência. Essa luta já não é de hoje. Essa luta já vai de muito tempo. Em 95, que nós fizemos aquele grande abalo no Brasil sobre a miséria, a fome do país, a gente esteve em Brasília e procurando resgatar esse direito da nossa nação, dos nossos povos indígenas. Lá eu cheguei a pedir ao lado do representante da igreja e do Brasil, e ele pediu demarcação de terra já para o Brasil, principalmente vendo o sofrimento do nosso povo, que muitos no pranto, mas não tem como colher, porque muitos são expulsos do seu local de vida, né? E são obrigados muitas vezes para as cidades grandes sofrer morar debaixo de ponte, debaixo de lona, sem ter o recurso de viver, né? Porque está longe das suas matas, dos seus costumes. Então isso é um sofrimento para o nosso povo. Um momento muito importante, nós, enquanto mulheres indígenas do estado do Maranhão e do Brasil, estamos aqui nesse espaço, né? Nessa conferência, o qual o tema é o Brasil e o mapa da fome, né? Estratégia para a superação da insegurança alimentar e nutricional. Então a gente está aqui lutando nós só queremos viver no nosso território livre e aproveitando que o governo não basta criar o decreto para as populações indígenas, nós queremos ação, implantação, implementação e atuação da parte do poder público, né, da parte do governo estadual, seja municipal ou federal, mas que leva assistência aos povos indígenas do estado do Maranhão. Essa conferência para mim é muito importante porque eu tenho que levar algo para eles, o que eles aprendem aqui eu repasso numa reunião para eles lá no Centro Pop, que a gente tem uma organização no Centro Pop que trabalhamos também muito em cima disso, do caso da fome, que é um órgão, Centro, você sabe que é o Centro Pop, né? Centro Pop é um órgão do Estado, é um centro de referência especializado a pessoas em situação de rua. Aqui em São Luís nós temos dois Centro Pop, temos um na Coab e temos outros aqui no centro. O importante é porque temos direitos que já tinham sido adquiridos e com o governo foi tirado, estamos aqui para recorrer a esses direitos que nós, povos ciganos de terreiros, temos direitos.